A deputada federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, comentou em sua live semanal a manifestação de presidentes de partidos contra sua proposta de voto impresso auditável e lamentou a pressão exercida por ministros do Supremo Tribunal Federal sobre parlamentares. Bia Kicis lembrou que membros da comissão especial que analisa a proposta visitaram o TSE e consideraram que a visita reafirmou seu entendimento de que o sistema afasta o eleitor. A deputada disse: depende da gente confiar no sistema, no software, e confiar que todo o sistema é manuseado por anjos incorruptíveis. A gente tem que acreditar nisso para ter certeza de que o nosso voto vai para o candidato que a gente escolhe. Como a gente não acredita nisso, continuamos querendo o voto impresso auditável. Bia Kicis comentou notícias da velha imprensa que relataram que os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes atuaram para demover os partidos da ideia de aprovar o voto impresso. A deputada considerou que a atitude é uma interferência de um poder sobre outro, o que ela considerou muito grave, antirrepublicano e antidemocrático. Bia Kicis disse: o garoto propaganda do TSE entrou em campo. O ministro Barroso entrou em campo de forma nada republicana e começou a fazer campanha deslavada contra o voto impresso. A deputada explicou: pessoas que não foram eleitas por ninguém, interferindo nos representantes legitimamente eleitos do povo. A deputada alertou: estamos vivendo tempos muito sinistros em que os valores estão todos invertidos e as instituições não cumprem o seu papel, atravessam todos os limites, rompem todos os limites, desrespeitam as demais instituições, como o judiciário tem feito com o legislativo e já tem feito com o executivo. Bia Kicis acrescentou: vivemos essa situação em que os ministros do Supremo se julgam eles os Supremos. Cada ministro se julga Supremo e esquece que Supremo é o povo. Assista. Comissão Especial do Voto Impresso, aí sim, visita dependências do TSE. Eu estive lá, o presidente Paulo Eduardo Martins, o relator Felipe Barros, o deputado do PCdoB Orlando Silva, a deputada Fernanda Melchiona, eles estiveram também presentes, o deputado José Medeiros esteve presente, alguns deputados, né, da base estiveram presentes, e depois de ouvirmos todas as explicações técnicas, né, feitas pelos técnicos de TI, né, nós fizemos uma visita às instalações que são envolvidas na questão da urna eletrônica, tá? Tivemos na sala cofre, onde tem o tal do supercomputador, que se chama Nuvem, o computador se chama Nuvem, que é o banco de dados da Oracle, né, que faz a contagem de todos os votos que chegam, né, os resultados que são encaminhados dos TREs dos estados e do DF vão para lá e esse computador ele faz a contagem e verifica uma série de outras coisas também, tá? A deputada Caroline Detoni esteve lá também, o Arlindo Quinalha, né? Vários outros deputados. Bom, é claro que toda a explicação que foi dada só serviu para reafirmar o nosso entendimento de que esse sistema eleitoral hoje no Brasil é um sistema que afasta o eleitor. Depende da gente confiar no sistema, confiar no software e confiar que todo o sistema é manuseado não por seres humanos, mas por anjos incorruptíveis, tá? Então a gente tem que acreditar nisso para ter certeza de que o nosso voto vai para o candidato que a gente escolhe. Como a gente não acredita nisso, nós continuamos querendo o voto impresso auditável, ok, pessoal? Vamos lá.
Depois, né, a gente viu que teve várias reportagens que falaram que os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes atuaram, olha só, gente, isso é muito grave, atuaram para demover os partidos da ideia de aprovar o voto impresso. O principal, olha só, Moraes assumirá a presidência do TSE no período das eleições, antes dele ter a alfaquinha ainda que vai ficar alguns meses. O principal argumento dos partidos para a decisão é evitar o risco de uma onda de questionamentos sobre resultados eleitorais a partir do ano que vem, travando judiciárias com marcas locais. Aspas, o pessoal se preocupa de que isso vai criar um tumulto dentro de um vasto Brasil, tendo uma infinidade de juízes de primeira instância que podem amanhã, por pressões ou outras questões, questionar, disse o presidente do PSL, do meu partido, tá? Luciano Bivar. A PEC deve ser engavetada. Acho que nem vai votar. Participaram da reunião os presidentes do PSL, progressistas, PL, PSD, MDB, PSDB, Republicanos, DEM, Solidariedade, Avante e Cidadania. O presidente do progressista, Ciro Nogueira, foi o primeiro a falar e puxou a decisão do bloco. A única coisa que nos uniu é manter o sistema atual. Sem voto impresso, sem transparência, sem possibilidade de contagem pública dos votos. Vão ouvindo, pessoal, tá? É isso que esses presidentes de partido se uniram para decidir, ok? Vamos lá. A postura de Bolsonaro, vamos ver o que mais aqui que eles falam. Paulinho da Força em tom de brincadeira. Foi isso que ele disse, o presidente Paulinho da Força, em tom de brincadeira. Né, que a única coisa que nos uniu é manter o sistema atual, disse o presidente da Solidariedade. Tem vários argumentos, mas talvez mais forte seja o de que teria uma eleição muito judicializada no Brasil. Ele ainda disse que para derrubar a PEC, os partidos estão dispostos a substituir membros da comissão especial na Câmara. Se for o caso, troca. A postura de Bolsonaro é vista por dirigentes partidários como uma reação eleitoral. Além disso, lideranças enxergam um derretimento da imagem do presidente em parcela do eleitorado, o que diminui a influência do presidente entre os parlamentares. Para não ter eleição, tem que dar um golpe. Para dar um golpe, precisa ter sustentação política, especialmente fora do país. Afirmou Paulinho da Força. Luciano Bivar afirmou que a força do sistema em vigor no país supera a tentativa do atual chefe do executivo. São bravatas. Estou no Estado de Direito. Ninguém tem esse poder onipotente de dizer que se não for ele como ele quer, não vai existir isso e aquilo. Isso quem fala é a sociedade, é o sistema. Fecha aspas. Ministro Barroso avaliou que o Congresso deve recuar de aprovar a medida. O risco para a segurança das eleições é o principal motivo para a mudança de ideia, afirmou durante entrevista ao grupo Prerrogativas, transmitido nas redes sociais. Acho que não vai prevalecer essa história do voto impresso. O voto impresso vai ser uma volta no túnel do tempo, um país de fraudes e de eleições contestadas, disse ele. Não é por outra razão que eu acho que os partidos políticos, mesmo pessoas de boa fé, que acreditaram nessa ideia, estão voltando atrás. Barroso diz que tem tentado desfazer uma posição de partidos de esquerda que admitiram apoiar a proposta por não custar nada, implantar um sistema de mais checagem. Custa porque nós vamos criar um mecanismo de auditagem, que é o voto impresso, menos seguro que o objeto da auditagem, que é a urna eletrônica. Tá aí, gente, o circo está armado. Eu quero dizer para vocês que é revoltante dizer que isso é algo nada republicano, tá? O Congresso está no meio de um processo legislativo. Essa PEC foi aprovada no dia 17 de dezembro de 2019 por nada mais, nada menos que 33 votos favoráveis a 5. Gente, 33-5, tá? Isso
já mostrava como seria no plenário. Essa era a diferença. 33 favoráveis, 5 contrários. Mas o que aconteceu foi que o garoto propaganda do TSE entrou em campo. Ministro Barroso entrou em campo de forma nada republicana, e começou a fazer campanha deslavada contra o voto impresso. O Rodrigo Siqueira, aqui no nosso superchat, fala: queremos voto impresso e acabou. Se não acontecer, vamos para a rua e paralisar o Brasil. Obrigada por participar do superchat, Rodrigo. Bom, o que nós precisamos é que o Congresso aprove o voto impresso. O problema, minha gente, é que até os donos dos partidos sabem que a grande maioria dos parlamentares é favorável a mais transparência nas urnas eletrônicas. Então, eles estão colocando uma pressão, porque estão cedendo à pressão do TSE. Porque, gente, vamos pensar como é o nosso sistema. Você tem um TSE, um Tribunal Eleitoral, composto por advogados eleitorais, por ministros do STJ e por ministros do Supremo. Esse Tribunal Eleitoral julga as contas dos partidos, né? Julga as eleições, pode vir a caçar algum parlamentar, além do que os ministros, parte dos ministros, inclusive o presidente do TSE, são ministros do Supremo, que julgam os parlamentares em casos de qualquer investigação, qualquer processo, por causa do foro privilegiado. Então você tem aí ministros que têm o poder de julgar os parlamentares, olha que bonitinho, pressionando os parlamentares a não aprovarem uma PEC que o povo quer, que o Congresso quer, que o Congresso já aprovou outras vezes e que a Justiça Eleitoral sempre derrubou. Isso é uma coisa totalmente antidemocrática. Totalmente antidemocrática. Eu repito aqui. Antirrepublicana. É uma interferência indevida de um poder em outro. Pessoas que não foram eleitas por ninguém, interferindo nos representantes legitimamente eleitos do povo. Telefonemas, reuniões, isso não poderia sequer estar acontecendo. O ministro Barroso nos convidou, nós, a comissão, a irmos até o TSE. Mostrou o sistema e não nos convenceu. Mas, nos bastidores, segundo informou aí o antagonista, não sei qual é a fonte, o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes entraram em contato com os donos de partido para pressioná-los a barrarem a PEC do voto impresso. Jussara Rodrigues, Bia, li que haverá propaganda contra o voto impresso. Entendo ser urgente que seja feita campanha publicitária a favor do voto auditável, explicando para a população e rebatendo as mentiras e desinformação. Tudo isso está sendo feito, Jussara, diariamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, por mim e por muitas pessoas, muitos parlamentares. A comissão recebeu dezenas de representantes técnicos, professores, doutores,
em TI, inclusive que representantes do CEMIND, que é um comitê independente, que participou dos testes no TSE, que quebrou a segurança do sistema. Então, minha gente, a gente está fazendo isso sem descanso e sem parar, tá? Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação absurda. O TSE não só resiste, como agora partiu para o ataque. E nós somos acusados de querermos desacreditar o sistema eleitoral. Nós somos acusados de atos antidemocráticos. Olha, eu vou dizer para vocês, não é fácil, não. É uma briga desigual, mas a gente precisa do povo, viu? A gente precisa da força do povo. Os parlamentares precisam entender que o povo quer urnas eletrônicas com voto impresso, com possibilidade de contagem dos votos 1 a 1 e possibilidade de auditagem. Não vai ser, gente, não vai ser essa coisa de ficar judicializando, não. A própria PEC pode prever como vai ser feita essa contagem pública. E se houver algum motivo de algum partido, alguma coisa com fundamento, pedir uma auditoria de alguma coisa, hoje o sistema não permite. Presta atenção, eles estão confessando que o sistema não permite. Se eles estão dizendo que se for possível contar, vai haver chuva de judicialização, isso significa que as pessoas não vão à justiça porque não adianta nada. Então isso já é uma burla ao artigo 5º, se não me engano, 35 da Constituição, que diz que a lei não pode afastar. Deixa eu ver se é o 35 mesmo. Vamos lá. Artigo 5º, 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, gente, simplesmente, esse sistema atual afasta do judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão. Sabe por quê? Porque para você buscar o judiciário, você tem que ter a possibilidade de provar a lesão do seu direito. E a outra parte tem que ter o ônus, né, de provar que não lesou o seu direito. Só que o eleitor, ou os partidos políticos, o candidato, quem quer que seja, não tem condição de ir à justiça reclamar, porque o sistema atual não permite. E o TSE também não tem como provar que não houve qualquer tipo de fraude ou lesão a algum direito. Não tem como provar. Simplesmente eles vão dizer, né? Os técnicos vão dizer, não, o sistema é totalmente auditável, mas eles não têm como provar. Então aqui, né, gente, falando isso que eu tenho cansado de falar, mas, infelizmente, a pressão indevida do TSE, que tem se comportado como um verdadeiro partido político,
que lá no plenário, o ministro Barroso falou, inclusive, qual era a preferência do TSE para o sistema eleitoral, não só a questão da urna, como também falou que preferia que o sistema fosse, acho que ele falou o distritão, o distrital, agora eu não me lembro, mas ele não sei se foi o de representação ou o distritão, ele falou qual era o sistema que ele prefere. Então nós estamos vivendo tempos muito sinistros, tá? Em que os valores estão todos invertidos e as instituições não cumprem o seu papel, atravessam, né, todos os limites, rompem todos os limites, desrespeitam as demais instituições, como o judiciário tem feito com o legislativo e já tem feito com o executivo. E nós vivemos essa situação em que os juízes agora, os ministros do Supremo, se julgam eles, os Supremos. Cada ministro, não a corte. Não é a corte, né? É cada membro, cada ministro se julga Supremo e esquece que o Supremo é o povo.